Annyeonghaseyo, Giminamieyo, meu nome é Guilherme e hoje a gente responde as perguntas mais importantes desse jogo de tabuleiro, Mission to Mars. Bem-vinda, bem-vindo ao canal mais pop que K-pop. No último episódio a gente percebeu que a gente ia ter que varrer o espaço de turnos do nosso jogo. Então a gente percebe que os turnos, além de outras coisas, são parâmetros para a gente poder responder algumas perguntas relativo ao balanço desse nosso jogo e se alguém está tentando trapacear alguém. A pergunta que eu quero responder é uma pergunta muito difícil, que é: alguém tocou nesse tabuleiro? Responder essa pergunta em alguns jogos é mais fácil do que outros, né? Em alguns jogos existem posições que são impossíveis. Então, se você estiver em uma das posições impossíveis, é fácil de falar não. Ninguém tocou. Ou sim, alguém tocou nesse tabuleiro, desculpa. Porém, se todas as posições são possíveis, aí você tem que analisar a chance daquilo acontecer naturalmente, né? De acordo com as regras naturais do jogo, daquele sistema complexo que você está analisando. Que é o nosso caso. No nosso caso, a gente tem duas posições aqui, 24 e 33, do meu jogador, primeiro jogador, do jogador do meu filho, segundo jogador. Voltei e quero saber se isso foi possível de acontecer ou não. Como é que eu posso fazer isso? A gente pode parar para pensar, olha, o jogo começa com os dois jogadores na posição 1, né, que na verdade é a posição 00 do tabuleiro. Então quer dizer, existe uma maneira dos dois jogadores estarem nessa casinha. E não existe nenhuma maneira dos jogadores estarem em qualquer outra posição da matriz, certo? Aí eu jogo o dado. Quando eu jogo o primeiro dado, Guilherme joga o primeiro dado, o Guilherme vai andar 1 a 4 casas, né? Lembrando que andar é ir aqui para baixo. Então, se eu ando uma casa, existe uma forma de eu chegar nessa posição. Se eu ando 2 casas, existe uma forma de eu chegar aqui. Se eu ando 3 casas, uma forma de eu chegar aqui. Se eu ando 4 casas, uma forma de eu chegar aqui. Mas para pensar, essa daqui é uma casa vermelha, então eu, na verdade, não caio aqui, né? Eu escolho uma carta e imagina que a carta, existem 3 cartas. Vamos simplificar, existem só 3 cartas. A primeira carta é volte uma casa, então calma aí, agora tem 2 formas de eu chegar aqui. A segunda carta é avance uma casa, então tem 2 formas de chegar aqui. E a terceira carta é avance 3 casas, então tem uma forma de eu chegar aqui. Então após um turno, sem saber quantos turnos se passaram, eu não sei se já se passou um turno ou não. Tá? Se eu simplesmente olho para o lado e olho de novo, né, não sei se passou um turno ou não, quantos turnos se passaram, mas após no máximo um turno, é impossível do jogador 2 estar aqui, na posição 3, porque olha, ninguém está aqui, tá? Não tem chance dele estar aqui. Assim como não tem chance de eu estar nessa posição, não tem chance de eu estar nesta posição, certo? Tem uma chance maior de eu estar nessa e uma chance maior de eu estar nessa. Tem uma chance pequena de eu estar nessa. Percebeu a sacada? Então o que a gente tem que fazer agora é acumular não a probabilidade, acumular o número de casos. É um outro contador, literalmente. Então a gente vai lá no nosso game, vamos subir lá o nosso game, dá um copão, dá um pestão e agora a gente vai somar o número de casos, né? Self ponto, o número de possibilidades diferentes. Tá? Possibilidades diferentes para o nosso board. Então o board, possibilidades para a gente chegar nesse lugar. Por padrão, ele é um build clean board, é um monte de 0, né? E o que a gente faz é, na verdade, a posição 00 tem uma chance, uma forma, não é chance a palavra, tem uma única forma de estar nessa posição, certo? E aí o que a gente faz? A cada nova posição que a gente marca, ó, add probability, cada vez que a gente faz um add probability, a gente vai pegar o nosso board de possibilidades na posição qual? Nessas 2 posições e somar 1. A gente não está multiplicando probabilidades, a gente está somando possibilidades. Tem 2 formas de eu chegar aqui, tem 3 formas de eu chegar aqui, tem 4 formas de eu chegar aqui, tem 5 formas de eu chegar aqui, tem 17 formas de eu chegar aqui. Tudo bem? Esse é o número de formas que tem de eu chegar aqui. Então, vamos rodar isso daqui. Legal, definiu. E agora a gente quer rodar esse código aqui de cima, né, que eu posso tirar porque a gente não estava usando, na verdade, esse último. E vou rodar aqui. Então agora a gente está rodando o nosso game. Opa, vou deixar aqui o 2433 porque a gente já vai alterar.
O que a gente quer ver é o nosso game ponto, possibilities, board possibilities. Olha o board possibilities aqui, ó. Tá vendo? Tem possibilidade de cair em todas as casas. Mas depois de 98 turnos, provavelmente, né, a probabilidade maior é de você ter terminado o jogo, tá? Por isso que eu falei, quanto mais turnos você esperar, menor a chance de você estar lá no começo. Faz sentido, né? Então se eu não sei de onde até onde buscar, porque nesse instante eu estou buscando do turno 0 até o turno 98, tá? Talvez eu esteja errando por um aí. Estou procurando nesse intervalo de turnos. Essas são as possibilidades nesse intervalo de turnos. O que eu quero fazer então? Eu quero varrer essa possibilidade de turnos para encontrar na posição 2433. De quantas formas diferentes eu consigo cair no 2433? Eu estou na 25ª casinha e ele na 34ª casinha, né? Contando a casinha 0. 585 formas diferentes. Tem 585 formas diferentes disso acontecer. Legal, mas para pensar. Eu sei que ninguém tinha ganho esse jogo. Porque quando eu fui no banheiro, ninguém tinha ganho. Porque eu fui no banheiro e não tinha terminado o jogo. Faz sentido? Ninguém tinha ganho esse jogo ainda, quando eu fui no banheiro. Então tem mais uma sacada aqui. No one has won the game so far. Como ninguém ganhou o jogo até agora, eu posso pegar o nosso Game Board Possibilities e ignorar essa última linha, e a última coluna e a última linha. Por quê? Porque eu tenho certeza que a gente não estava nessa posição. Se a gente estivesse nessa posição, eu teria falado assim: filho, você ganhou. Filho, eu ganhei. Vou ao banheiro. Eu não falei isso é porque não tinha terminado o jogo. Então eu posso ignorar tudo isso daqui do final e tudo isso daqui do final. Toda a última linha e última coluna. Tudo bem? Então o que eu poderia falar agora é pedir. Eu posso pedir para o jogo até isso, né? Mas eu vou fazer um copy aqui primeiro, tá? Um copy no nosso Game Board Possibilities. Opa! Board Possibilities.copy para a gente ter uma cópia dela, tá? Então essas daqui são as possibilities. E eu vou pegar essas possibilities e vou zerar a última coluna, -1. A última coluna eu vou zerar. Eu vou pegar a última linha e vou zerar. E aí eu vou mostrar o possibilities pra gente. Só pra gente ver, olha. Ih, errei aqui. Com certeza eu errei essa seleção, né? Faz todo sentido, eu errei alguma coisa aqui. Aqui era para eu zerar só a última linha. E o que foi que eu errei aqui? Não sei o que eu errei. Com certeza minha seleção não está certa. Ah, aqui eu selecionei tudo. Possibilities é um NumPy, certo? É um NumPy. Não estou lembrando. Vamos googlar, né? NumPy change last column. E aí, baseado nisso, a gente consegue ver. How to replace one column. Isso aqui eu já estava lendo, ó. Ah, vírgula. Eu esqueci da vírgula aqui, da vírgula. Porque aqui é de até. Mas o até, eu quero aqui, ó. Aqui é de, coluna, vírgula, linha. Linha, vírgula, coluna. Aqui também é linha, vírgula, coluna. Então é só a última coluna, tá? Só a última coluna. Ah! Eu tinha feito errado mesmo. É isso, não lembrava, errei, faz parte da vida, minha vida inteira é baseada em erros e googlar e refazer e acertar. Vamos lá, ó. Quase que errei, porque aqui eu errei alguma outra coisa, tarará, vírgula, 2 pontos, -1 aqui não é coluna, aqui é -1, Aê, Guilherme acertou agora. Então a gente zerou a última coluna, a gente zerou a última linha, e a gente só tem essas possibilidades, certo? Se a gente só tem essas possibilidades, quer dizer que a chance de eu estar numa dessas casas, por exemplo, a casa, qual que era a casa? Maravilha, eu paguei 24,33. É essa, só tem esse número de possibilidades. E o número de possibilidades de estar em qualquer lugar do tabuleiro, exceto alguém ter ganho, é a soma de todas as possibilidades, certo? Esse sum, ele não funcionou, tem que ser um np.sum para que ele some a matriz inteira, tá? Então ele somou a matriz inteira, somou tudo, todas as possibilidades de tabuleiro, todas as possibilidades, deu um númerozão. O número de chances, de possibilidades distintas de a gente estar naquelas duas casas, dividido por todas as possibilidades, é essa daqui, é 0,03%, tá? 0,03%. Aí você fala, Guilherme, então a chance é muito pequena de você estar nessas duas casas. Mas mesmo assim, se a gente pegar ali no mapa, né, vamos pegar no mapa, ó, depois de 36 turnos, essa posição aqui, ó, que é mais ou menos a 39,39. Vamos pegar o 39,39 e ver quanto que ele fala que é? Ó,
Vamos pegar o 39, 39. 39, 39. Então aquele era 0,036, esse 0,08. 0,08%. Não é quase nada de probabilidade disso acontecer, certo? O que a gente pode fazer então? O que a gente poderia fazer é parar para pensar um pouquinho mais. Se o meu filho ou eu estivéssemos na primeira casa, na casa 0, eu ia saber. Eu ia falar, filho, eu estou indo ao banheiro, porque eu estou perdendo loucamente. Ou filho, estou indo ao banheiro, porque eu estou ganhando loucamente, né? Eu ia falar. Então a casa 0, é claro, você poderia até argumentar que a casa penúltima, etc, a gente também lembraria. Mas aí poderia ter um certo erro, né, de ser a antepenúltima, alguma coisa do gênero. A casa 0 e a casa final não tem como a gente estar quando a gente vai pro banheiro, tá? Por quê? Porque a gente saberia, a gente marcaria casa inicial e casa final, a gente marcaria. Então não só essas duas posições eu posso marcar como 0, como também essas duas outras posições eu também posso marcar como 0, a primeira linha, a primeira coluna. Vai melhorar um pouco, mas você repara que não é a principal, né? Olha, o principal é sempre aqui perto do finzinho, né? Sempre mais aqui no final, vai ter muita chance. Por quê? Porque mais perto do final do jogo, tá mais pra lá. Claro, se eu soubesse, foram mais ou menos 10 turnos, já ajudaria bastante, tá? Como eu não sei, a realidade é essa. É isso que é o melhor que eu posso fazer, já que eu não sei. Então, ó, melhorou um pouquinho, deu 0,08%, aí você fala, Guilherme, mas 0,08% é o que tem mais chance, então não tem como julgar. Você pode fazer, uma das coisas que você pode fazer é fazer um heatmap. A gente pode plotar um heatmap dessas possibilidades. Então a gente pode pegar tudo isso daqui. Então da mesma maneira que a gente tem um plot heatmap, a gente tem um plot heatmap for position. E aí a gente passa a posição, né, do player 1, player 2. O que a gente faz é calcula tudo isso, né? Então eu vou calcular tudo isso. Tá? Esse é o meu board, né? Então eu copio, zero as posições que eu tenho que zerar, pego esse player 1, player 2, né? Esse daqui é essa daqui é a probabilidade, né? Probability. Então print, probability for player 1, vírgula, player 2, is, tô acertando, né? Tá. E aí aquela formatação que eu tinha esquecido da outra vez, que é probability, 2.2f, eu acho que é isso, eu já tô multiplicando por 100, então beleza. E aí o que eu quero fazer é heatmap, a gente pode deixar ele multiplicado por 100 também, né? Probability igual a probability vezes 100. Não, a gente tá imprimindo o probability, não o possibility, então não tem que multiplicar por 100 não. Então é só plotar o probability, tá? Então vamos lá, o que eu vou querer é o plot heatmap for position. Então game ponto. Plot heatmap for position 24,33, por exemplo. Esse no one has won a game so far, eu posso pôr aqui. E aqui é no one is on the first position. Tá? Ninguém está na primeira posição e ninguém ganhou o jogo até agora. Vamos plotar. Se eu não errei nada, a gente vai ver esse plot. E eu errei alguma coisa, plot heatmap for position. Faltou eu rodar, né? Rodo. Possibilities, a gente vê tudo isso sendo plotado. Vai rodar os 98 turnos, imprime pra gente. Eu errei alguma coisa, mas peço 2D input. Shape igual a vazio. Ele falou que o shape é o possibilities. Falei, mas errei, né? Falei que ia usar o possibilities, eu acho que deve ter falado probabilities. Volta lá pra trás e descobre o quão feio foi o meu erro. Vamos ver aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo quais são as chances de estar em alguma dessas casas? Então, provavelmente, se você está lá na casa, né, o 2433, que é 0,04, né, por cento, tudo bem? Aqui é por cento, posso até pôr o porcento aqui. Não vou rodar de novo nesse instante, porque a gente quero ver, né? Então, a chance de eu estar lá no 24 e aqui está no 33 é meio que essa. Mas isso contabilizando até 98 turnos, né? Se eu quisesse para menos disso, menos de 28 turnos, eu rodava para menos de 28 turnos, rodava para 10 turnos. Então, se eu tiver um indício melhor de quantos turnos foram rodados, menos de 98, né, eu vou ter uma chance maior de saber aqui, tudo bem? Você pode estimar, você pode falar, eu tenho certeza que eu rodei menos de 10 turnos. E aí o plot vai ser completamente diferente, né? Vamos pegar aqui, ó, para 10 turnos, vou rodar isso e vou rodar isso, ó, 10 turnos. Então, 10 turnos acho que é muito pouco, né? Vamos rodar 20 turnos.
só para ter uma graça, tá? 20 turnos. Então com 20 turnos, olha, a chance também deu a mesma, eita nós. Vamos pegar outro, só para ter certeza, 10 turnos. Aí beleza, fez sentido então, tá? Então 20 turnos deu sorte de ter sido 0,04. Vamos pegar um outro número mais legal, 28 turnos, para ver se esse número ficou um pouco diferente. Ficou um pouco diferente, tá vendo? Mas a chance maior era de estar mais aqui no começo do jogo, né? Tá com uma chance maior de estar mais aqui no começo do que mais lá pro final, né? Por algum motivo ele está mostrando aqui duas escalas diferentes. Porque eu estou dando dois plots aqui, tá? Vou tirar esse primeiro plot, não estou interessado mais nesse, estou interessado nesse aqui, né? Então, sem saber em qual turno eu estou, é isso aqui que eu vou ver. Se eu não sei qual é o turno que eu estou, tá? Então, em até 28 turnos é meio que isso que eu posso ver. Em até 10 turnos é meio isso que eu posso esperar, legal? Então, se eu não sei, não tem muito melhor do que fazer do que isso, né? Saber esse número e baseado nisso ter uma estimativa de se eu acho que é real ou não é real. E aí você vê que fica difícil, né? A gente tem que assumir um pouco mais de realidade, a gente tem que assumir qual é o intervalo de turno melhor, né? Foram uns 10 turnos no máximo, né? A gente tem que assumir talvez um turno exato, exatamente no turno tananã. Então, exatamente no turno 10 é esse outro aqui, plot heatmap, certo? O plot heatmap vai mostrar exatamente para esse turno, exatamente para esse turno é isso. Então eu sei mais ou menos o turno, e eu chuto o turno, e aí eu consigo ver, ou eu sei até quantos turnos e eu vejo meio que a distribuição como que poderia estar, se tem uma chance de estar aqui nessa posição, 0,01%, bem pequena essa chance, não dá para dizer, não é muito boa essa resposta. Então como o turno, né, o turno é uma coisa que a gente não tem muita noção, a gente pode assumir uma outra coisa que costuma ser verdadeira. Em geral, e não precisa ser verdadeira, mas uma outra coisa que a gente pode assumir é que, em geral, quando alguém trapaceia ou alguém derruba alguma coisa, etc., ela não muda todas as peças do tabuleiro, né? Porque se eu mudar todas as peças do tabuleiro de posição, fica algo de muito estranho e escancarado. Então o que pode acontecer? Pode acontecer que só, por exemplo, uma das peças fique num lugar. No caso a gente tem duas, né? Então uma fica num lugar, uma mexe. Então pode ser que a pessoa tenha mexido só o meu jogador, ou a pessoa tenha mexido só o jogador dela. Qual a chance, né? Se a gente assumir que só pode ter sido isso que aconteceu. Então é um pouco diferente agora. Por quê? Porque para pensar, a gente tem a chance, essa daqui, né? A chance de, o número de possibilidades diferentes, aí sendo mais parecido, possibilidades diferentes de chegar nessas posições em até 10 turnos. A gente tem isso. Agora, sabendo que quando eu voltei, meu personagem está na posição 24, o personagem do meu filho, da minha filha, está na posição 33, e imaginando que só um dos dois pode ter sido alterado, qual a chance disso ser uma certa verdade em até 10 turnos? Então, a gente vai fazer um plot heatmap for position with one change, com só uma mudança. Então só o 24 ou só o 33 pode ter sido alterado de lugar. Como que a gente vai fazer isso? With one change. Vamos lá? Então, primeiro a gente vai implementar só para o player 1, depois a gente implementa igual para o player 2, né? For position with one change. O que a gente faz? Pega todas as possibilidades. Beleza. Só que para pensar, eu só estou interessado na linha que eu estou, porque se o que foi mudado foi o jogador do meu filho, que está na 33, eu estou interessado na chance, no 24 inteiro, na linha 24 inteira, porque quer dizer que ele não tocou em mim, né? Eu estou interessado no possibilities, escrevi tudo errado, possibilities na linha do player 1, né? Eu quero da linha do player 1, 2 pontos, isso, né? 2 pontos aqui é o tudo, né? Então eu estou interessado só nessa linha. Por que eu estou interessado só nessa linha? Porque eu não fui alterado de linha. Alteraram só a coluna do outro jogador. Então quer dizer, qual é a probabilidade de player 1, né? Player 1, desculpa, né? Player 1, 2 pontos, dividido pela soma, né? Errei, né? Qual é a probabilidade de estar, o número de possibilidades de estar exatamente nessa linha. Então, exatamente nessa linha e posição, então, número de formas distintas de eu cair nessa posição, dividido pelas formas distintas de estar nessa linha inteira, na linha inteira. Então, a linha inteira é player 1,
vírgula 2 pontos. Legal, vírgula 2 pontos. Então, isso daqui eu arranco fora, né? Claro, ninguém está na primeira posição, ninguém terminou o jogo. Então, a probabilidade for one change desses jogadores é tal. Vamos ver se isso daqui funciona, ó. Então, rodei. A gente pode rodar aqui de novo. A gente vai ver o heatmap do 2433, aqui é o antigo, né? Aqui o heatmap for position, aqui o heatmap normal. E aqui eu não preciso de tudo isso, né? Basta a gente rodar o heatmap for position with one change. Vamos ver se eu acertei? Tá aqui. Deixa eu ver, parece fazer sentido. Esse heatmap aqui, ele vai ser, acho que igual, né? Porque a gente plotou exatamente o mesmo possibilities. Tudo bem. Só que a gente olhou só uma linha. E aí ele imprimiu pra gente 0,61% de chance de estar nesse. Tudo bem? Então é 0,61. Parece fazer sentido? Vamos ver, ó. A gente pode chamar esse daqui e a gente pode chamar vários outros. A gente pode chamar, olha, o 12, o 11 e o 15. Só estou chamando alguns que estão aqui mais prováveis. Tá vendo que está aqui mais provável, né? Está num azul mais escuro. E faz sentido, é 4,5% de chance de estar nessas casinhas. Tá? É 4,5%. Aí você fala, Guilherme, ó, beleza, Guilherme. Então, 2433, se você tem uma posição específica e você quer saber se realmente estava lá com uma mudança, é 0,61% de chance, que é muito pequeno, parece. Muito pequena para julgar sim ou não. Afinal, de novo, a melhor, olha, que parece ser, por exemplo, essa daqui, né? Ó, a posição... Eu tô na posição 10, 11... 11,8 talvez? Vamos ver, ó, 11,8. No 11,8, parece ter uma grande chance, ó. 3,76, não é esse. 11,9, 3,91, 11,10, 5,33, 11,11, 4,88, calma aí, 11, 11, 11, acho que eu estou olhando números errados aqui. 5, 6 e 7. Vamos ver assim como é que fica. Tá tudo no 5% mais ou menos. Para a linha 11, né? Se eu estou na linha 11, a probabilidade do meu filho estar numa dessas casinhas tá indo tudo meio que em volta dos 5%, tá aparecendo, tá? A gente poderia dar algum print ali, né? Um print só dessa linha aqui, ó. Line 1, né? Então rodei aqui, Vai imprimir várias linhas 1, tá? Várias, diversas, né? E cada linha tem 51 casinhas, então vai ficar uma caquinha bem grande, né? Mas você consegue ver que... é sempre a mesma linha, né? A gente consegue ver que, olha, é tudo meio que 100 possibilidades diferentes de estar aqui, nessas posições. Então, realmente, tem uma boa chance de estar, né? Uma chance de 5%. Então, se a gente olha o 5%, não dá para dizer muito. Então, a verdade é que, para querer dizer aquela resposta que eu queria, que era meu filho meio que mudou, né, o personagem dele, não meu, só o dele, com uma mudança, eu não vou conseguir muito, porque é 5% de chance, né? De acordo com o resto da linha, a chance seria mais possível, tá? Se eu soubesse aqui o resto da linha seria mais possível. Então, o que eu quero fazer não é mais um heatmap. O que eu quero comparar é o 114 com todos esses outros. E não com as colunas, porque eu estou comparando só a chance do meu filho ter mudado o personagem dele de lugar. Então o que eu quero é plotar só essa linha. Eu só quero plotar essa linha, eu não quero o heatmap inteiro. E se é só uma linha com 52 números diferentes, eu podia plotar um gráfico de barra. Podia ser um gráfico com 52 barras. Uma linha com 51 pontos, que a gente achar que faz sentido. Um SNS, bar plot, probability, não, o line 1, né? A chance do line 1 que a gente quer imprimir. Eu posso tirar essa linha daqui, rodar isso daqui, e eu acho que é só isso, tá? Acho que só esse bar plot vai estar meio feioso. Vamos tirar daqui, né? Porque não importa. A gente quer só do... Qual que era a nossa linha mesmo? Era 24 e 33, se eu não me engano. Deixa eu ver se só será isso mesmo. 24 e 33. Faltou eu criar o objeto de novo, né? Eu redefini o game, mas não instanciei o game. Então 24 e 33, agora é só a chance nessa linha. Vamos ver só a chance nessa linha, como é que ela fica? O 24 e 33 estava lá em cima, né? Então aqui é o 11 e 8 para a gente ver também.
Maravilha. Ah, aqui ele plotou um bar, ele não plotou as várias linhas, as várias barras não, tá? Ele plotou de outra forma, ele não soube plotar isso daqui para mim da maneira que eu gostaria, né? Eu queria que ele plotasse diversas barras, tá? Então o que a gente tem que fazer? Eu posso colocar de outra forma aqui, ó. Posso colocar dois eixos, o eixo X e o eixo Y. Então no eixo X eu vou querer os números de 0 até o número de posições do board, que é o board size, tá? Então de 0 a 51, e no eixo Y são esses valores, tá? Eu acredito que isso faça plotar 52 barras pra gente, que vai ficar um monte de barra super grudadinha, vou ter que aumentar essa figura. Você poderia falar, quero colocar como linha, poderia ser, o que fizer sentido. Bool object has no all, eu errei alguma coisa aqui no bool, 2433. Acho que eu errei alguma coisa ali no X, bom, no XY, com certeza. Range do self.board.size e o Y é o line 1. Line 1 são as probabilidades, né? São os números, maravilha, joinha. E o X deveria ser o range para board, self.board.board underline size, né? Self.board e o board tem o board size, tá certo. Por que ele não gostou aqui para mim? Deixa eu tentar ver. O line 1 tá ok. Ah, ele devolveu um true ou false aqui. Ele ficou doidão com not a number aqui, alguma coisa do gênero. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso X, esse aqui é o nosso X, né? E o Y, tá? Então o X é isso. Vou plotar o X também, só pra gente ter... eu vou fazer da outra maneira, vai. Meu data frame, que é o X, Y. As colunas, que são position e probability, possibilities. E esse daqui é o meu DF, é o meu data frame. Aí eu vou pegar esse data frame e vou... Será que eu preciso transpor? Eu acho que eu preciso transpor esse cara aqui, np.array. E aí eu falo para ele, provavelmente tem outras maneiras de fazer. Aqui o bar plot eu falo data igual a df, x igual a position e y igual a possibilities. A gente pode inclusive dar um display df.head para ter certeza que deu tudo certinho. O x é esse, o y está lá. Vamos ver o que acontece. Vamos ver se eu acertei agora, né? Já que eu errei o bar plot, estou capaz de imprimir um bar plot. Consegui imprimir errado de novo o bar plot. PD is not defined, faltou um import pandas, SPD. Esse é um fácil de resolver. E eu posso tirar esse print daqui, porque agora a gente já está mostrando o outro número. Posso tirar esse print daqui também. Esse aqui, ó. Esse line 1. Vamos lá, vamos lá. Y is not defined. Ô, delícia. Y is not defined. Não é Y, é line 1, né? Esse aqui eu vou chamar de Y, então, que é o meu line 1. Soma do line 1. Y. Com certeza deveria ter feito de uma maneira mais fácil para a gente testar mais rápido e eu não ficar errando digitação e coisinhas pequenas como essa, mas faz parte da vida, eu quero deixar sincero aqui com vocês. Posição, possibilidades. E aqui tá a posição e as possibilidades. Como eu falei, o gráfico quer ficar um pouquinho coladinho, mas aí você consegue ver que, tipo, se os jogadores, né, se o segundo jogador estiver aqui nessa posição, sei lá, 20 ou 15, né, ou 14, você não vai conseguir dizer muito, né? Mas se ele estiver aqui na 16, um pouquinho suspeito, não muito. Mas se tiver aqui, a chance é muito pequena, tá? Se tiver nessas daqui, é muito pequena. Lembrando que isso é após 10 turnos. Se eu quisesse rodar, lembra que eu tinha começado, acho que eram 28 turnos? Então depois de 28 turnos, a gente tem esse heatmap e a chance da gente estar nas casas 24 e 33 com uma mudança, isso é, o meu filho ter mudado a posição, você vê que a distribuição já fica muito parecida, aí eu não vou conseguir nem saber, tá? Não vou conseguir nem saber nesse caso. Até em 28 turnos, né? É 28 que eu rodei? Até 28. Até 28 turnos eu não vou conseguir dizer muito, tá? Mas se fossem 10 turnos eu ia conseguir saber melhor, né? Com 10 turnos, o 24-33, tem algumas posições que se meu filho aparecesse eu ia falar, opa, Lele, tem coisa estranha aqui. O 11-8, mesmo com 10 turnos, tem algumas posições aqui que eu ia falar, opa, tem algo de estranho. Se eu tô na 11, você tá aí. Aí você fala, ah, beleza, Guilherme, mas e se ele mudar o seu jogador e não o dele? Aí
você tem que fazer a mesma coisa, só que fixando a coluna e não a linha, tá? Então a única coisa que eu acho que é melhor aqui é a gente colocar uma figura um pouquinho maior, tá? Eu acho que vale a pena um fig size aqui. plt.figure, fig size igual a 12,6. Faltou um import matplotlib.pyplot. E aí eu acho que eu paro com isso. Isto é, eu consigo ter uma suspeita de chegar em alguns casos extremos, né? Ó, agora ficou bem melhor, mas eu não consigo ter uma certeza. A legenda ainda tá ruinzinha, etc, mas já consigo bem melhor. É claro, depois de muitos turnos, 56, eu sei que teve um número razoável de turnos, a chance de estar lá, né, de eu aparecer na posição 24,33, vamos ver qual que é? 24,33. E qual é a chance com uma mudança, né? Então essa daqui, 0,04, e a chance de ter dado uma roubadinha, olha, é essa daqui, tá? Então você vê que as chances maiores estão nas barras maiores, mas não é tão diferente das barras menores. Eu chutaria que as barras menores são as casas vermelhas. É claro, mais para frente do tabuleiro, e de repente a outro personagem mais para trás do tabuleiro, a chance, ó, percebe que tem esse padrão? Olha, os padrões são meio que nas casas vermelhas. E o contrário, repara, né? A casa 20, 41, com a mesma quantidade de turnos, 20 e 41, que é o inverso desses dois. Tá vendo como ele fica? Ele, ó, mais alto para baixo, né? Mais alto para baixo. Fica muito parecido, tá vendo? Muito parecido esse daqui com esse daqui. Se bobear é até igualzinho, 1.62, não é. 2.34, não é igualzinho porque tem a questão da coluna, né? A gente teria que ver a coluna também. Então é um pouco disso. Isto é, para esse jogo específico, é difícil da gente responder a pergunta: será que alguém moveu o meu personagem se foi movido somente uma ou duas casas? E se já passaram muitos e muitos turnos? Porque as chances das coisas acontecerem fica mais razoável, né? É claro, se você está na posição 41 e o outro personagem está na posição, né? Se o outro personagem está na 41 e você está na posição 9, 8, não parece ser tão provável, tá? Não parece ser tão provável depois de tantos turnos. Se você sabe o turno exato, você vai saber muito melhor, porque não é esse daqui, certo? Aí é aquele plot do game.plot heatmap. Então se você sabe a sua posição, o número de turnos exatos, né, como aqui foram muitos turnos, a chance é que o jogo já tenha acabado. Então tudo isso você vai levar em consideração, né? Tudo isso você vai levar em consideração para tomar essa decisão. E é claro, a gente está pegando um jogo bem simples, em que mais ou menos, basicamente, tudo é possível, né? É diferente de um jogo onde você tem a possibilidade, você toma uma decisão, eu, Guilherme, quero comprar um item nessa casinha. Porque daí comprar um item nessa casinha é uma decisão razoavelmente racional, né? Ou pelo menos com alguma influência aí, né? Se é uma coisa que vai me dar um salário X ou um salário Y, eu talvez faça uma escolha para um ou outro salário, né? E aí isso vai tendenciar para certas coisas serem mais prováveis do que outras coisas. Então outros tipos de jogos vão criar outras situações. Como a gente pode ver, depois de 58 turnos, se você sabe que passaram 50 turnos, provavelmente alguém já ganhou. Se alguém não ganhou, alguém lá no meio da história deu uma trapaceadinha, provavelmente. Então, ou simplesmente deu muita sorte. Então tem muita coisa que dá para fazer. Essas são várias análises que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham se divertido, como eu me diverti, explorando, sem saber o que eu ia encontrar. Não fazia ideia do que ia ser possível, o que não ia ser possível. E é claro que dá para fazer isso com outros jogos. Dá para aplicar para jogos mais complexos, com mais regras. Minha sugestão sempre é: implemente a versão mais simples possível do jogo. E depois você vai deixando mais complicado e entendendo o que está acontecendo com aquele jogo. Legal? Eu gosto muito de jogo de tabuleiro, gosto muito de jogo turn-based, né? Turnos. Porque eu tenho simulações discretas como essas que eu me divirto, legal? Antes de ir para qualquer outra coisa. Maravilha, brigadão, deixa seu like, subscribe, comentário, sugestão de jogos, valeu. Annyeong-haseyo, que é